Foi. Então, agora gravando, quero novamente, como faço aqui toda quarta-feira, agradecer em nome do Laboratório de Estudos Clássicos a participação de todos vocês que vêm aqui assistir, como eu já disse aqui antes em off, a todos que já vêm aqui há muitas semanas e aos novos participantes também. A gente que já vai acumulando aí meses de muitos webinários, lives, em várias plataformas e formatos online, então agradeço a disposição de todos vocês de estarem aqui com a gente. Agradeço fundamentalmente ao Marcos, que vai ser daqui a pouco devidamente apresentado pela Renata, Marcos, professor da filosofia antiga aqui da UF, que topou também o nosso convite, está aqui e vai compartilhar com a gente o seu conhecimento e também o seu tempo. Então, também agradeço muito. Marcos, que foi meu professor de Filosofia Antiga 1, com quem eu aprendi muito, e volto ainda para fazer alguma disciplina algum dia. Então, eu não me apresentei no início, para quem não me conhece, eu sou o Beethoven Alvarez, sou professor de Língua e Literatura Latina aqui da UF, membro do Laboratório de Estudos Clássicos, e, novamente, agradeço e dou as boas-vindas a todos vocês. Muito obrigado. Bom, então, acho que eu vou fazer a apresentação breve do Marcos. Depois ele vai ter, digamos, uns 40, 50 minutos, Marcos, para falar. E depois a gente abre para perguntas, a gente pega as perguntas pelo chat, às vezes algumas pessoas gostam de falar também, aí a gente abre aqui o fórum para os interessados em fazer comentários. Nosso chat costuma ser bem ativo e espero que hoje também, né? Bom, Renata, um minutinho, só vou dar uma fala técnica aqui no início, aproveitar que tem bastante gente. Quando estiver aproximando do final de 1 hora de apresentação, a gente no chat vai mandar um link para vocês preencherem e pedirem o certificado de participação para quem quiser, para quem precisa, tá? Então fiquem atentos no final da apresentação, no chat vai rolar esse link para o formulário. Obrigadão. É isso aí, é o protocolo aqui nosso. Bom, eu quero então apresentar com muita satisfação o Marcos Reis Pinheiro, que é professor de filosofia, como já foi dito, na Universidade Federal Fluminense, que é a nossa casa, né, acadêmica. Ele tem doutorado e mestrado pela PUC-Rio, depois de ter feito graduação na UFRJ, executou projetos de pesquisa de pós-doutorado na UFRJ e na PUC-Rio. Coordena 2 grupos de pesquisa certificados pelo CNPq, o Apophthegm, Estudos em Mística Comparada, e o Academia Celeste, entre outras atividades que eu não vou ficar listando todas sem fim aqui. O Marcos tem experiência na área de História da Filosofia, com ênfase em Filosofia Antiga, atuando principalmente nos temas Platão, mitologia, neoplatonismo, helenismo, filosofia como forma de vida, cosmologia antiga, filosofia da religião e mística. Tem um canal pessoal no YouTube, que já tem 1000 assinantes, eu vou botar o link já aí para fazer mais propaganda, e recomendo ver. Ele está apresentando ali 2 séries, além de programas aí eventuais, né, que ele faça. 2 séries, como eu disse, A Mística e Suas Histórias, que já tem 3 programas gravados, até onde eu sei, que foram os que eu vi. E outro que me é muito querido, o canal Filosofia como Forma de Vida, que já tem vários programas e que eu já assisti todos e recomendo fortemente. Quem me conhece, né, eu sou professora da área de latim e sou estudiosa de Sêneca, então essa parte do estoicismo, que o Marcos também aborda muito bem, tá lá nesse canal. Bom, o Marcos foi autor ou organizador dos seguintes livros. Em 2018, ele publicou o Tetrabiblos, de Ptolomeu, tradução comentada dos capítulos filosóficos, e estudo sobre o texto e seu contexto cosmológico, em parceria, né? Ele organizou Narrativas Místicas, antologia de textos místicos da história do cristianismo, que é de 2016. Outro livro é o Neoplatonismo, Mística e Linguagem, de 2013, e Mística e Filosofia, de 2010. Eu cheguei até esse ano, tá? Para mim, e isso não é menos importante, eu quero salientar que ele foi meu parceiro durante 2 anos no projeto
de treinamento de leitura de textos do Sêneca com graduandos da UF, em 2017 e 2018, a maior parte deles era da própria filosofia, e, anedoticamente, mas é verdade, eu nem o conhecia, mandei um e-mail para ele, propus o projeto, ele aceitou, e eu queria acabar dizendo que o Marcos é uma pessoa generosa, sim. E com isso eu passo a palavra a ele. Obrigada, Marcos. Renata, muito obrigado pela sua generosidade aí. Quero especialmente agradecer a Renata por esse contato, mas o Beethoven, o pouco que eu conheço ele, infelizmente, mas já acho uma pessoa muito divertida, muito bom de ter alguém com esse astral na universidade. A Grace, que fez o contato também comigo de várias maneiras. Vocês estão de parabéns, cara, com esses programas. Eu consegui assistir alguns, assim, alguns trechos, que, na verdade, de tarde, eu que fico com as crianças, hoje eles estão ali vendo filme, espero que eles fiquem vendo, botei um filme lá de 1h30, que eles gostam muito, vamos ver que eles ficam, porque essa hora minha companheira está trabalhando também, ela é psicanalista, então ela está lá trancada atendendo, mas normalmente de tarde eu não consigo assistir, mas o que eu consegui ver, vocês estão de muito parabéns, é um trabalho enorme que vocês estão fazendo, de divulgação da universidade sair dos muros, né, da universidade ter esse leque maior, de poder... E estranhamente, agora que a universidade está fechada na pandemia, eu estou vendo muitos professores com essa atividade, com esse canal, utilizando mais a internet, e é impressionante como que tem repercussão, né? Eu realmente comecei esse canal aí, que vocês comentaram, como uma forma de extravasar, como uma forma de fazer alguma coisa, até de aprender também a usar a internet, e quando eu vi, tinha um monte de gente falando, foi uma coisa rápida, assim, foi muito bom para mim, tá sendo uma experiência muito boa, e eu agradeço muito a generosidade de vocês de eu poder ter esse tempo aqui, de compartilhar com vocês. A Renata me é uma pessoa muito cara também aqui na UF, é uma alegria ter alguém trabalhando com Sêneca, eu fiquei muito feliz quando ela me procurou, na verdade são muito poucas pessoas que trabalham com filosofia, ela sim entende Sêneca, eu na verdade aprendo muito com ela, e tenho chamado ela para algumas pessoas que me procuram para fazer ou monografia, ou mestrado, e sempre para ela me ajudar nas orientações, né? Eu não sou uma pessoa do latim, conheço pouquíssimo latim, eu conheço um pouco mais o grego, mas não sou uma pessoa da língua grega, sou uma pessoa da filosofia, né? Apesar da filosofia antiga precisar desse suporte aqui do grego, mas a ideia hoje, né, é fazer essa apresentação não exatamente do tema da filosofia como forma de vida, como a Renata falou, mais vinculado aos estudos da filosofia helenística, né, dos estoicos, né, dos epicuristas, né, dos céticos, especialmente dos neoplatônicos, mas trabalhar esse tema da mística, não é isso? Então, que é um tema, assim, eu acho essencial contemporaneamente falando, porque é um tema da maior relevância, acho, culturalmente, né, e de como que são, digamos, o tema da religiosidade em geral, né, o estudo da mística, mais propriamente dito, estaria dentro, digamos, da ciência da religião. Eu tenho alguns parceiros importantes em ciências da religião, né, e também em teologia, e também em literatura. A gente tem um grupo de pesquisa chamado Apofatiké, né, como a Renata falou, eu sou coordenador, mas você tem gente muito boa, como a Maria Clara Bingman, né, professora titular da PUC de teologia, outros professores de literatura também, o Eduardo Losso, tem também o Cícero Bezerra, lá de Sergipe, que é da filosofia, trabalha com Plotino, com Próclo, com neoplatonismo, né, e eu tenho trabalhado também, junto com esse grupo, com esse tema da mística, né, e claro, eu tenho uma certa abordagem filosófica nele, e vou falar do meu autor predileto, do meu diálogo predileto. Você brinca com os alunos, que é o Fedro, né? O diálogo Fedro, em que você tem o mito da alma como uma carruagem alada. Essa é a imagem fenomenal. Quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei profundamente tocado, mexido com essa imagem de uma alma que seria, né, é uma analogia, podemos dizer, uma metáfora que Platão faz ali no meio do Fedro, né, que a alma humana é como se fosse um cocheiro, né, segurando uma biga, né, enfim, dirigindo uma biga com 2 cavalos, né, com 2 cavalos alados, né, a alma antes de encarnar.
A gente vai falar sobre isso, e eu quero começar falando desse tema da mística e como que a gente pode pensar Platão, ou se Platão não queria pensar assim, ele foi lido assim, então a gente pode pensar, porque a tradição o leu assim, né? De ver a importância do Eros em Platão, e por isso a erótica aí, né? Como uma iniciação aos mistérios, né? Isso está presente nos dois diálogos fundamentais de Platão que ele fala sobre Eros, né? Tanto no banquete, em que há uma sacerdotisa, né? Uma sacerdotisa provavelmente vinculada a Dionísio, né? Mas pode ser também, talvez, vinculada a Eleusis, mas muito provavelmente aos rituais de mistérios de Dionísio. Eu quero começar falando, então, um pouco dos rituais de mistério, né? E também o Fedro, em que ele tem essa grande imagem aí da alma e dos deuses, né? Conhecendo as ideias antes da alma encarnar. Enfim, vamos, então, qual vai ser o meu procedimento aqui, para eu não demorar muito e tentar focar? Eu quero começar falando um pouco do que seria esse objeto, a mística, né? Separando ele um pouco de um misticismo, né? Ou de uma mistificação das coisas, e apresentar um pouco o que seriam os mistérios gregos, né, para então entrar no Fedro e perceber ali no Fedro como é que elementos epistemológicos, estritamente racionalistas, eles são profundamente vinculados a elementos dos mistérios gregos e profundamente misturados a elementos eróticos. Né? Então, é um assunto de um erotismo bem carnal mesmo, né? A palavra eros quer dizer eminentemente desejo sexual, né? E Platão usa o linguajar do erotismo para falar do amor pela verdade, né? Digamos, ele faz uma sublimação do eros aí, né? E é muito famoso e muito importante na história essa sublimação que ele faz, né? E essa sublimação do Eros, ela é tanto epistemológica, digamos, científica, se a gente puder usar num sentido muito amplo, filosófico, mas ela é também mistérica, ela é também tem um traço religioso, aí, talvez religião seja muito forte, né, mas tem um traço de uma espiritualidade muito grande. Né? Então, como eu já saliento lá na sériezinha que eu fiz ali sobre mística, eu parei, mas eu pretendo retomar, né, eu botei 3 videozinhos, são videozinhos pequenininhos lá no meu canal do YouTube, né, de 10 a 15 minutos, que eu tento definir a mística. Mística não é qualquer assunto religioso, né? Eu ouço vozes, eu tenho encontros psíquicos com outras pessoas. A mística, isso não necessariamente lida com a mística. Claro que o termo é um termo amplo, né, e ambíguo, mas o ponto principal aí é a mística estuda um fenômeno bem específico dentre os fenômenos espiritualistas em geral, né, é o fenômeno da experiência, da presença da divindade. Né? Então, a gente tem esses 3 conceitos, a experiência, presença e divindade. Esses 3 conceitos são muito problemáticos, né? O que seria uma experiência, o que seria uma presença e o que seria a divindade. Se a gente for pensar no candomblé, né, a divindade aí é múltipla, né, por exemplo, né, trata-se de um politeísmo, também no mundo grego também, se a gente for para as tradições abraâmicas, a gente tem um monoteísmo aí, que pode ser pensado e matizado com os santos, né, católicos, né, enfim, com outras figuras aí. Mas, enfim, o que se estuda, quando se estuda mística, se estuda especialmente esse fenômeno, né, que a gente pode chamar de epifania ou teofania, o momento em que o Deus aparece, né, o momento em que o Deus se manifesta, o momento em que há uma presença, a gente pode chamar de unificação, de incorporação entre o sujeito e o objeto, digamos, o objeto seria a divindade e o sujeito. Isso é uma das passagens clássicas no Antigo Testamento, é quando Moisés sobe uma montanha para falar com Deus e encontra Deus ali naquela montanha. Na verdade, não é o próprio Deus, né? É uma sarça pegando fogo, é um arbusto pegando fogo, né? Deus fala: tire as sandálias porque você pisa num lugar sagrado, e ele começa a conversar com Deus, e quando ele pergunta quem você é, e Deus fala: eu sou o que sou, né? Um termo que vai ser muito utilizado, essa cena toda é muito trabalhada na história do cristianismo, é uma das cenas lapidares para se falar de uma presença, uma experiência da presença da divindade.
Indo então, quando a gente fala de mística, e quando eu penso aí a divindade em Platão, é claro que existem vários níveis aí, e isso, eu estou pensando especialmente no mundo das ideias. Platão usa abundantemente o termo theion, né, divino, para se falar do mundo das ideias. O mundo das ideias é o lugar da divindade por excelência, né? Os racionalistas, a filosofia moderna, pode tentar tirar isso de Platão o quanto quiser, que Platão, na verdade, só estava querendo dar, digamos, uma chance para a mitologia local e tal, mas o que está escrito ali é isso, né? E é muito difícil você pensar um Platão ateu puramente racionalista. Platão é recheado de divindades, de mitologia por todo lado. Difícil é você ver um texto de Platão que não tenha a presença de divindades das mais diversas, né? Então, assim, e que divindades é essa? Platão é um grande crítico da mitologia tradicional, especialmente na República de Platão. Platão expulsa Homero de sua República, e quando ele faz isso, ele não faz muito feliz, ele faz com uma dó muito grande, que ele é apaixonado por Homero, ele queria que alguém refutasse ele. Platão é um Sócrates, né? Mas, enfim, e mesmo Platão sendo um crítico muito grande da religiosidade de sua época, ele elogia muito os mistérios, em diversos diálogos, né? E o que são exatamente os mistérios? Então, eu quero apresentar um pouco os mistérios aqui, para a gente, então, ir para o Fedro. O que seriam esse movimento religioso? Não é exatamente uma religião, a gente pode falar, os cultos. Você tem um livro muito importante do Burkert, né? Walter Burkert, né? São os cultos mistéricos, né? Os cultos de mistério, né? São os rituais de mistério, né? E o próprio termo mística, né? Misticar no plural, misticar, está vinculado aos rituais. Quando você fala a palavra mística no mundo grego antigo, você está pensando especialmente um ritual de iniciação, né? Então, ritual é um processo de iniciação, né? Então, o que acontecia nesses rituais? A gente tem basicamente 3 grupos de rituais de mistérios que se sobrepõem, que vão ter outros depois do mundo romano. Eu estou pensando, né, no mundo clássico, até um pouco antes do mundo clássico, né, que são os mistérios dionisíacos, os mistérios de Eleusis, que são os mistérios Tutcur, né? Misticar é especialmente o mundo de Eleusis, os rituais de Eleusis, que eu vou falar um pouco mais, e os mistérios órficos, que vão estar profundamente vinculados a Pitágoras, vão ser chamados depois de órficos pitagóricos, e também vão estar muito vinculados aos mistérios báquicos, né, de Dionísio. Então, são esses 3 grupos, né, esses 3 mistérios gregos, órficos, Eleusis e Dionísio. Eleusis está... o mito que está por detrás de Eleusis é o mito de Deméter e Perséfone, né? É um mito muito importante. A gente tem o hino, então, para quem quer uma bibliografia, a gente tem o hino a Deméter, um hino supostamente de Homero, um hino homérico a Deméter, onde a gente tem concentrado ali, digamos, a história, o enredo, o mitos, né? O enredo que está por detrás dos acontecimentos de Eleusis, né? Mas eu quero falar concretamente, assim, do que acontecia concretamente os mistérios. Os mistérios, como a gente está falando, ele é composto de um procedimento, de um ritual. De um ritual pressupõe determinadas atividades que as pessoas que estão vinculadas aos rituais fazem, né? São rituais muito populares em Atenas, né? Um ponto importante, a palavra mysterion, né? Está vinculado a ritual, mas está vinculado à palavra que tem a ver com silenciar-se. Mio é silenciar-se, mio é calar a boca, fechar a boca. Então, se trata de algo secreto. A palavra mystikos é um adjetivo que quer dizer secreto. Então, se pensa num ritual de iniciação secreta. Secreta por quê? Porque você não pode contar para ninguém. Você não pode, era profundamente proibido você contar para outra pessoa, né, o que acontecia ali. Além do mais, se trata de uma experiência pessoal. Então, mesmo que você conte, provavelmente outra pessoa não ia entender, porque digamos, o estofo, né, a substância do que acontecia nos mistérios, era uma substância que a gente poderia chamar de subjetiva, era aquilo que era uma grande comunidade, eram mistérios enormes, que tinham 3.000 pessoas que nos grandes eventos, né, nos mistérios de Eleusis, que eram os mais famosos,
era uma grande procissão de 3 mil pessoas. O centro disso, né, você tinha uma preparação antes de alguns dias, né, e que, então, num determinado dia lá, eu não vou falar os detalhes dos nomes dos meses, isso tudo, né, mas você tinha uma procissão, uma marcha, né, como um carnaval, em que as pessoas andavam, né, diversos quilômetros, assim, de Atenas até Eleusis. Eles passavam o dia inteiro andando, né, em jejum. Eles já tinham feito um jejum no dia anterior, né, ficavam em jejum o dia inteiro, chegavam em Eleusis. Imagina 3 mil pessoas andando. Essa dança, essa andada, tinha vários momentos de interrupção, e é muito engraçado, porque esse processo de iniciação, aí, primeiro eles já tinham feito sacrifícios antes, tem toda uma preparação, tá, para essa procissão, né? Imagina 3 mil pessoas saindo de uma cidade, indo até a outra, né? De alguns quilômetros, acho algumas dezenas de quilômetros, coisa de 20 quilômetros, eu não estou me lembrando aqui agora, me falha a memória, se alguém souber aí, me ajudem aí depois, mas são, acho que mais de 20 quilômetros de uma caminhada, assim, né, durante o dia todo, bem lenta, em que as pessoas ficavam rindo umas das outras, caçoando umas das outras, brincando. Tem um traço específico aí, que é a bebida que eles bebiam, é o Kikeion, né? O Kikeion é uma bebida feita com um trigo, uma bebida feita, fermentada com trigo, que já tem pesquisas contemporâneas muito ricas, que tem dados, basicamente, bem defendido isso pela bibliografia secundária, né? Daquele livro Road to Eleusis, né? The Road to Eleusis, né? Que é bem fundamentada a possibilidade de haver elementos psicotrópicos um fungozinho, né, que nascia desse trigo e que era um elemento alucinógeno. Alucinógeno talvez não seja enteógeno, é o linguajar correto, né? Enteose, né? Que Deus está dentro daquela bebida. E ao você beber aquela bebida, imagina em jejum, andando o dia inteiro, né, até chegar em Eleusis, né, quantas coisas não iam se passando aí entre essas pessoas, e você tinha também um clima de paquera, isso é que eu acho bem interessante, né, você tem um clima de paquera, você tem um clima de troça, de rir da cara um do outro, de alegria, de brincadeira, de música, né, isso é o ritual tradicional dos mistérios gregos, né, acho importante a gente frisar esse traço da loucura. O termo fundamental aqui é mania, né? Mania e êxtase, né? São dois termos fundamentais. A experiência dos mistérios é a experiência da mania, é a experiência de você sair de si. Mania é a palavra para loucura, e êxtase também é você sair de si, né? Tendo essa experiência, então, essa ainda é a preparação. Porque quando você chega em Eleusis, você está chegando no entardecer. E você vê, então, o templo lá de Eleusis, que é um templo bem grande, que cabem essas 3 mil pessoas, né? E ao anoitecer, você tem ainda uma preparação antes de entrar, e aí você tem uma divisão entre os que já foram iniciados, né, preparando aqueles que são os iniciantes, né, os mistai e os epoptai, né, que são os epoptai são os já iniciados, né, e os mistai são os iniciantes, né. Você tem os grupos dos que já são iniciados e que de alguma maneira carregam, conduzem, né. Você tem o pedagogo, é aquele que carrega a criança, né? Esse ago é conduzir, né? E pai daí é criança. Você tem o mistagogo, né? É o que conduz os mistai, né? Que são os iniciantes. O mistagogo é alguém que já foi iniciado e traz essa pessoa, então, e aí então se abre a porta do templo lá de Eleusis, eles entram, né? Chamado telesterion. Outro termo importante aí também é teleios, né? Teleuté, que quer dizer iniciação, mas tem a ver com aperfeiçoamento, né? A palavra telos quer dizer finalidade, perfeição, aperfeiçoamento. Então, é interessante você pensar também que o processo de iniciação é um processo de purificação, esse é o termo fundamental, catarsis, né? Catarsis, que tem a ver com catarro, né? Com você expelir coisa suja de dentro de você. Catarsis, né? É essa purificação.
né? Então, todo esse processo em que você experimenta a mania, experimenta o êxtase, o sair de si, é você se purificar de mazelas, de pesos da sua vida e de crimes até dos mais variados cometidos, provavelmente até em outras vidas. Isso é um ponto importante, né? Esses mistérios, eles têm a ideia de reencarnação, que não está presente na religião tradicional grega. Os mistérios, eles são recentes em relação à Ilíada da Odisseia, né? Que Platão também vai absorver isso e vai defender isso. Então, você entra dentro do Telesterion e lá dentro, então, acontecem as coisas secretas. Eu não deveria nem estar falando isso para vocês, porque são secretas, mas acho que isso já tem muito tempo, eu posso falar um pouco, porque algumas pessoas, isso demorou muito, isso foi só na época romana que algumas pessoas falaram sobre o que acontecia ali dentro. Ali dentro, então, espero que os deuses não me punam por isso, né? Eu estou brincando um pouco só, né? Mas realmente eu respeito muito esse tipo de coisa, mas acho que a gente está falando aqui abstratamente, né? São três elementos que acontecem ali dentro. São coisas feitas, os drômena, são coisas faladas, os legômena, e coisas mostradas, os deiknumena, né? Então, certas coisas são mostradas, você tem que fazer determinadas coisas lá dentro, né? E você ouve uma palavra lá dentro. O que você ouve é basicamente o mito de Deméter e Perséfone, dentro lá de Eleusis. Eu não quero me demorar muito aqui, porque eu quero ir ainda para o Fedro, né? Mas eu quero dar... Então, imagina uma sensação. Aí eles tomam de novo o Kikion quando entram dentro do Telestério. Imagina a situação. Você está já praticamente 24 horas sem comer nada, né, tendo tomado um Kikion, tendo andado 20 quilômetros, chegando num lugar de noite, em que, de repente, você entra num grande salão de 3.000 pessoas, né, e abre-se uma porta central e sai o hierofante, o grande sacerdote, com uma grande orelha de trigo. Isso é estranhíssimo, né? É uma orelha de trigo, né? E essa orelha de trigo aí, tá falando, todo o mito de Deméter e de Perséfone fala da morte e do renascimento típico das religiões e das deidades agrárias, né? São deidades cíclicas, são deidades que experimentam a morte e o renascimento, como o próprio Dionísio, como Deméter, em função à sua filha Córea, né? A Deméter, que vai para o Hades e volta, né? Córea é raptada por Hades e volta. Então, a gente está falando de deuses cíclicos, que experimentam uma dimensão, uma grande dimensão, grande parte das divindades gregas tem essa dimensão de experimentar uma morte e um renascimento. Né? E o que acontece na iniciação dos mistérios é uma morte e um renascimento em que você se torna uma pessoa melhor. Melhor, se assim se espera, né? Ontologicamente melhor. A sua vida é purificada e se espera que você rompa o ciclo de reencarnações, né? Você não reencarne mais, né? Isso está vinculado aí mais ao orfismo, mas tem também elementos assim. Eu não quero entrar muito, senão eu vou me demorar muito nos mistérios. Mas o que a gente tem aí? Né? Então, é revelado uma sabedoria num estado de intensidade psíquica muito grande, né? Em que as pessoas estão realmente transtornadas e alguma coisa é mostrar. Tanto as coisas que são ditas ali, quanto as coisas que são feitas ali, quantas coisas que são vistas, né, mostradas, são para você incorporar, vivenciar de um modo muito radical na sua vida, para que aquilo se torne a sua própria, você se torne aquilo de um modo muito radical, né? Então, realmente, trata-se de um momento em que você pode dizer, é antes e depois daquilo. Eu fui iniciado, eu sou agora uma nova pessoa. A gente pode transpor isso para várias outras religiões que têm atividades, que têm rituais de mistério. O próprio cristianismo tem o batismo, né? O candomblé, a macumba, você tem são religiões de rituais de mistério, né? Em que no cristianismo a gente chama dos sacramentos, né? São o sacro ofício, né? São atividades sagradas em que você age com e sobre o Deus, né? E ocorre a epifania, né? Talvez até no mundo báquico, que eu não vou falar, mas o texto primário fundamental aí é a tragédia das Bacantes,
né, em que você tem ali o coro da Bacante fala, nós somos Bacchoi, né, o Dionísio, de alguma maneira, vira as pessoas, há uma, não sei exatamente, entusiasmos é o termo técnico, e enteos é o termo técnico importante, o Deus está dentro das pessoas, né. Bom, esse é o mundo dos mistérios da iniciação, em que a gente fala aí de um processo de ascese, né? Porque você não está comendo, você tem um jejum de vários âmbitos, você perde os sentidos, né, dos 5 sentidos, e experimenta aí uma morte da alma e um renascimento através de uma gnose, de uma sabedoria que é revelada para você ali, né? Como é que isso entra no Platão? Agora eu quero falar, então, do diálogo Fedro de Platão. Tentar o diálogo, Platão, então, é um grande devedor aos mistérios gregos, né? Ele fala com muito elogio, ele fala com muito respeito dos mistérios gregos. Por outro lado, Platão, né, ele é conhecido como o pai da metafísica, digamos. É culpa do Platão todo o mal racionalista que nós temos contemporaneamente. Se somos pós-modernos, se queremos ler Deleuze, Foucault, né, Sartre, né, nós temos que ir contra Platão, Nietzsche especialmente, né, ir contra Platão. Mas quando você vai ler Platão, Platão fala que o conhecimento dele é você... E ouvir Sócrates no banquete, o que Alcebiades fala, que quando ele ouve Sócrates é como se ele estivesse experimentando, né, as tremedeiras que dá, né, quando você experimenta a iniciação dos rituais dos mistérios, né? É claro que Nietzsche, Sartre, Foucault, Deleuze são pensadores geniais que eu estudo e quero muito me aprofundar, mas é óbvio, né? Eu sempre brinco assim, se Nietzsche fala mal de alguém, essa pessoa é muito boa. Né? Então você tem que ler muito Platão, porque Nietzsche ficou muito tempo falando mal de Platão, né? É muito tempo mesmo, né? Gastou grande parte da vida dele. Digamos, o Nietzsche queria ser um Sócrates, né? Assim, né? E Sócrates é o mais dionisíaco dessas figuras, né? O próprio Platão apresenta um Sócrates muito dionisíaco no banquete, né? Mas vamos falar do Fedro. O que acontece ali no Fedro? O Fedro é um diálogo que começa com 2 discursos falando mal do Eros, né? Falando assim, gente, não se deve ficar perto de pessoas que sentem Eros por você. Isso eu acho genial, né? Platão fala isso assim, as pessoas que sentem amor erótico por você são pessoas loucas, são pessoas que estão fora de si, e eles querem, né, te usar, eles querem te usufruir, né? Enfim, você tem vários argumentos, eu estou falando aqui de modo geral, mas é um diálogo que começa falando mal do Eros. Falando, olha, Eros é uma loucura, é alguma coisa que é uma doença, uma patos, né? Pensando patos como paixão, como uma doença da alma. É melhor você ficar próximo das pessoas que não sentem Eros por você. São amigos, digamos, uma amizade colorida. É melhor você ter relacionamento com pessoas que não são apaixonadas por você. Né? A ideia é essa, né? Num primeiro momento. Mas Sócrates se arrepende profundamente, o próprio Sócrates faz um discurso assim, porque, na verdade, o Sócrates está meio paquerando o Fedro ali no negócio, né? É o Fedro, que é um belíssimo rapaz, o Sócrates adora os belos rapazes, né? E a gente vai entender por quê. Ele é filósofo porque ele adora os belos rapazes e vice-versa, né? Ser filósofo é também adorar os belos rapazes, né? E Sócrates ele está meio competindo com Lísias, né? Com quem fez o outro discurso contra o amor. Sócrates faz um discurso também contra o amor, mas ele fala, não, tá tudo errado. E ele sente ali, teve uma hora que ele está falando, ele começa a falar em ditirambos, ele fala, caramba, a gente está num lugar sagrado, porque ele e o Fedro foram para o lado do rio, é bem uma paquera mesmo, eles botam, é bem um lugar muito agradável, tá uma árvore florida, tá um cheiro gostoso, estão os dois sentados ali, e eles estão conversando sobre Eros, né, o Fedro e o Sócrates. E depois de falar mal sobre Eros, ele fala, não, agora eu vou falar bem. E quando ele começa a falar bem, é quando ele apresenta esse mito da carruagem alada, em que a alma seria essa carruagem alada. Né? Quando ele começa a falar bem, o iniciozinho é o seguinte, não, claro que Eros é uma loucura, é uma mania, mas existem loucuras boas. Né? Então, gente, Platão é um filósofo que defende a loucura. E fazer filosofia é ser louco. Isso é palavra de Platão. Não sou eu que estou dizendo isso. Está no texto do Platão. Platão nunca defendeu que a filosofia é lógica.
certo? Mas ele defendeu que, assim, não está escrito lá. Claro que você pode falar de dialética, de várias coisas, mas está escrito isso. Por quê? Ele fala de 4 tipos de loucuras. Por que a loucura é boa, então? Porque a loucura tem um tipo de loucura. Claro que tem uma loucura que é uma doença, mas tem uma loucura que é enviada pelos deuses. São os deuses que enviam a loucura. Né? Então, é o melhor de nós mesmos, é o momento em que nós somos loucos. Certo? E isso é Platão, isso é fazer filosofia, é experimentar essa loucura divina que é do Eros. Então, quais são as loucuras? Primeira loucura de Apolo, vinculado lá a Delfos, a sacerdotisa, a pitonisa, né, que ela masca a folha de loureiro, né, parece que nenhum dos elementos ali eram alucinógenos, não, mas ela entra num certo transe, e Apolo fala através dela, né, isso está falando não são rituais de mistérios, né, está falando da pitonisa, do oráculo de Delfos, né, então o primeiro deus que envia uma loucura benéfica é Apolo, a pitonisa de Delfos, que ela entra num certo delírio e profetiza, né? Segundo é as musas. As musas dão também uma certa loucura, né? Você tem também um encontro, digamos, uma teofania, uma epifania lá em Hesíodo, em que ele sobe lá o Monte Hélicon e as musas falam com ele. Então, todo poeta, para o grego, ele é um louco inspirado pelas musas, né? As musas, né, de alguma maneira, conversam, e isso é a experiência da presença da divindade, né? De alguma maneira, Hesíodo teve uma experiência mística para poder, qualquer poeta que se sente inspirado, os deuses estão falando através dele. Então, Apolo, as musas, Dionísio, todos os rituais de Dionísio, Platão cita eles como um benefício muito grande para Atenas e para a Grécia em geral, que é um processo de purificação, até medicinal também. Só um parênteses, foi uma coisa que eu acho genial. Eu vou muito lá do meio do mato, e as pessoas lá do meio do mato falam que quando a pessoa não está muito bem, falam que a pessoa é muito sistemática. Né? Eu sempre penso, o cara está precisando do ritual dionisíaco, né? Porque o ritual dionisíaco, você quebra qualquer sistematicidade da pessoa, e a pessoa experimenta uma alegria, uma leveza, uma intensidade de vida que quebra o traço sistemático. Eu achei uma intuição muito boa, né? Eu acho que, e é isso, os rituais dionisíacos são para saúde mesmo, pessoal, né? É assim que a Platão apresenta, e, finalmente, a loucura do Eros. Então, Platão vai explicar o que é a loucura do Eros. A loucura do Eros, em Platão, está profundamente vinculado ao impulso filosófico e ao que a gente chama, na filosofia, de anamnese. Né? O que é a anamnese? É a teoria platônica, que é apresentada em alguns diálogos, não são todos, né? Mas em alguns diálogos, no Fedro, tem a anamnese, acho que tem outro já no Mênon, né? Na República aparece só no livro 10, na Alegoria da Caverna a anamnese não encaixa direitinho, né? A anamnese quer dizer o quê? Que todo conhecimento é, no fundo, uma lembrança de alguma coisa que você experimentou, né, quando você contemplou as ideias. Então, isso aí é um beabá, mas são esses beabás que são bons da gente repetir, né? Platão defendia, em alguns diálogos, também isso é controverso, tem o Platão aporético e tal, mas em alguns diálogos Platão defendia que o mundo era constituído de 2 mundos, na verdade. O mundo das essências, em que existiam as formas perfeitas, que são chamadas de ideias, né? Mas é uma palavra horrível, porque ideia não é uma coisa que você tem na sua cabeça, tá? A ideia não tem nada a ver com uma ideia que eu tenho na cabeça. As ideias são objetos. Por isso que eu gosto de falar de essências ou formas. As ideias são objetos que existem no mundo que realmente existe. É um mundo que existe de verdade, né? Porque o nosso mundo não existe muito. A gente existe meio mais ou menos. A gente é meio que uma sombra, né? Aquela coisa da caverna. A gente é meio que um sonho, né? Essa cadeira que eu estou sentado aqui não é uma cadeira de verdade. É mais ou menos uma cadeira, porque ela pode virar outra coisa. Ela não é mais... A essência de cadeira, a cadeira de verdade, é perfeitamente cadeira. Sempre foi cadeira e sempre vai ser cadeira. E ela existe no mundo das essências, onde todas as essências ali existem perfeitamente como elas são. Certo? Você precisa disso. Para que você precisa disso? Para conhecer. Né? E é um problema epistemológico. Né? Por quê? Porque epistemologia de conhecimento. O meu objeto de conhecimento não pode ficar mudando toda hora. Certo? Porque se meu objeto de conhecimento muda, aquilo que eu conheço antes não é mais o que eu conheço agora. Né? As coisas... Então, eu não posso ter um conhecimento
rigoroso se meu objeto muda. Logo, o meu objeto de conhecimento não é o mundo sensível. Porque o mundo sensível, o mundo que eu capto pelos 5 sentidos, ele está eternamente em transformação. O mundo realmente verdadeiro que eu posso conhecer é o mundo que eu alcanço com a minha alma pura, né? Com um pensamento puro, em que eu encontro os objetos que realmente existem. Então, ideia, em Platão, não é abstrato. Porque quando a gente fala abstrato, né, normalmente, ideias abstratas. Não tem nada a ver de abstrato. Pelo contrário, o que não é muito concreto é esse mundo aqui que a gente está tocando. Né? Porque esse mundo aqui é uma cópia do mundo que é verdade. Eu gosto de usar a palavra concreto, mas concreto, né, parece que é um concreto, né, uma pedra, assim, né? Mas é isso, é aquilo que existe de verdade, né? A essência, o que existe de verdade são as formas. Esse é o mundo verdadeiro, é o mundo dos deuses. Essa mentalidade é o mundo divino por excelência. E se a gente traz todos os estudos, né, por exemplo, de Mircea Eliade, que fala de uma separação do mundo sagrado e profano, para a mentalidade primitiva, esse primitivo é horrível, para a mentalidade religiosa, espiritual, o mundo verdadeiro é o mundo mito. O mito é mais verdadeiro do que o nosso mundo, né? O mundo verdadeiro mesmo é o mundo em que Afrodite existe, é a Ilíada e a Odisseia, né? Esse é o mundo verdadeiro. Nós vivemos no mundo falso. Eu vou lá no banco, quer dizer, eu nem vou lá no banco, né? Mas o dia do dia a dia, né? O dia das coisas comuns, essas são coisas falsas, essas são coisas que não existem de verdade. O que existe de verdade é o Olimpo. O que existe de verdade é Aquiles tentando matar Heitor. Isso existe de verdade. Por quê? Porque isso me constitui, isso me faz verdadeiro. Né? E isso é o mundo verdadeiro para o mundo religioso. E, de alguma maneira, Platão está trazendo... Eu gosto de pensar essa divisão platônica como o mundo espírito que é. Na verdade, o cristianismo vai ler isso, e Agostinho vai fazer essa transformação. As formas platônicas estão na mente de Deus, vai dizer Agostinho, né? Em algumas passagens, mas lá nas Confissões ele já faz isso. Né? Então, essa é a transformação, e esse dualismo platônico é o dualismo cristão, né? O dualismo cristão deve muito desse dualismo platônico. Mas então, o que Eros tem a ver com tudo isso? O que Eros tem a ver com tudo isso? Olha, quando nós nos apaixonamos por alguém, nós estamos vendo nessa pessoa um reflexo da essência de beleza. Essa essência de beleza é perfeitamente bela, é toda a beleza que há para ser. E é isso que a gente ama de verdade. Então, quando a gente está apaixonado por uma pessoa aqui, no fundo, você está se lembrando de uma paixão muito mais intensa, muito maior que você tinha antes de nascer. Né? Esse é seu verdadeiro anseio pelo Eros. Porque quando todas as coisas belas aqui no nosso mundo são cópias dessa beleza perfeita, né? São cópias do mundo das ideias. E as coisas belas aqui são cópias dessa beleza perfeita. Então olha o que aconteceu. Porque antes da nossa alma nascer, ela era uma alma alada, né? Ela era, então, uma alma que tinha 2 cavalos, esses cavalos tinham asas, e esses cavalos, eles seguiam os deuses numa procissão que os deuses faziam, e é aqui que entra. Platão, então, de tempos em tempos, todos os deuses, menos Héstia, que é a deusa da lareira, que fica dentro de casa, né? Todos os deuses vão e atravessam, assim, o céu, e vão para além do céu, né? Isso é um conceito técnico em Platão muito importante, topos, Hiper, o lugar, né? Hiper Uranos, o lugar além do céu. Você tem até uma imagem, que eu fiquei procurando essa imagem, toda hora perco essa imagem, mas é uma imagem que tem um astrônomo, assim, olhando para o céu, e ele bota a cabeça para fora do céu, né? A concepção de mundo na antiguidade pensava... Uma das concepções pensava uma esfera das estrelas fixas, né? E nesse momento, então, os deuses iam viajando até essa abóboda celeste, e eles colocavam a cabeça para fora do céu. Os deuses tinham 2 cavalos alados bons, né? Então era fácil para os deuses viajarem até o alto do céu e sair para fora das estrelas. Olha que, né, que imagem, né? E eles contemplavam, então, as ideias perfeitas. Isso Platão está dizendo no Fedro. E quando eles contemplam essas ideias perfeitas, a parte mais divina da alma, que é a asa, se nutre. Então os cavalos ficam com asas bonitas e fortes e podem continuar voando, né, até contemplar as ideias. Mas nós,
humanos, e temos um cavalo bom e um cavalo ruim. Um cavalo que é maluco, que tenta descer, que vai para qualquer lugar, e outro cavalo que tenta seguir os deuses para poder olhar as ideias para fora do céu. Nisso, e tem um monte de almas humanas assim abaixo dos deuses, seguindo os deuses. Vocês estão mais ou menos me entendendo, né? São os deuses indo até a abóboda celeste, o final do céu, e os humanos atrás, as almas atrás, né? Essas almas, algumas conseguem ver as ideias, outras não conseguem. E o que acontece? As asas não se alimentam dessa contemplação das ideias. A parte divina da alma humana não é alimentada. Isso é muito importante. Contemplar as ideias é uma forma de alimentação espiritual. E faz com que as asas dos cavalos se tornem mais fortes e mais poderosas e podem continuar voando. Bom, se a gente não consegue olhar direito as ideias, as nossas asas do cavalo ficam meio mirradas, as asas batem umas nas outras e quebram. Né? Os cavalos batem e essas asas quebram. Quando essas asas quebram, a gente cai do céu e encarna. Então, o que nós somos? Somos almas que perderam as asas, certo? Nós perdemos as asas. Né? Perdemos essas asas porque nós não contemplamos muito bem as ideias. Mas o que acontece aqui na Terra, então? Quando a gente vê uma pessoa bela, a gente começa a se lembrar especialmente da ideia da beleza. Então, como a gente começa a se lembrar, e se a gente fizer filosofia, isso é tentar pelo pensamento alcançar essa beleza que a gente está vendo só em imagem ali naquelas pessoas, as nossas asas começam a ser nutridas de novo. E aí, Platão, eu queria ler, mas não tem tempo, né? Eu estou já me encaminhando para o final, para deixar um tempinho para perguntas. O que acontece, né? A imagem que ele faz é como se tivesse pequenos buraquinhos, poros na alma, por onde as penas saem. Né? Então, quando a gente contempla as ideias, a nossa alma fica toda úmida, e ele usa um linguajar erótico para falar do conhecimento das ideias. E é como se fosse mesmo uma intumescência aí do órgão genital. Ele fala, fica úmido e começa a se avolumar alguma coisa, porque são as penas querendo nascer de novo na nossa alma. A nossa perturbação que a gente fica, quando a gente fica apaixonado, olha que imagem fantástica. São asas nascendo na nossa alma, para a gente voltar a voar com os deuses. Certo? Essa é a imagem que eu acho, para mim, eu sou fascinado por esse diálogo, muito por uma descrição. E isso ele vai dizer, é o processo de fazer uma iniciação nos mistérios. Ele compara o processo de apaixonamento. Porque o que a maioria das pessoas fazem? Acham que, estou falando de Platão, tá? Não falando de mim, não. Estou falando do que Platão diz. Acham que o objeto amado é aquela pessoa ali. E a pessoa, quando a pessoa fica apaixonada, ela não percebe que aquela pessoa que está ali é só um reflexo do seu verdadeiro amor, que está num outro nível. Então a pessoa corre para tentar pegar aquela pessoa e se satisfaz naquela pessoa. E de repente se sente vazio de novo e não sabe exatamente o que acontece com ele, né? O ponto é que o filósofo, ele deve viver junto com a pessoa que ele é apaixonado, mas não se entregar muito, né? Isso é a ascese típica platônica, né? Aos desejos da carne, mas aproveitar esse apaixonamento que você tem pela outra pessoa para treinar a fazer filosofia, para se recordar cada vez mais dessas ideias que você já contemplou antes de nascer, contemplando e contemplando pelo intelecto aqui em vida, fazendo as suas asas da alma nascer e crescer cada vez mais, para que a sua alma volte a voar junto com os deuses depois da morte. Então, a anamnese é um exercício da morte também. Esse apaixonamento filosófico que te deixa louco, que te deixa sem saber quem você é, sem saber o que as coisas são, que você experimenta, as coisas não importam mais tanto para você. Você abre mão de comer, você abre mão de riqueza, você faz tudo. O Platão até fala, se você
não tivesse vergonha de passar pelo papel de ridículo, você faria sacrifícios e montaria um altar na frente da pessoa que você ama, né? Como se fosse a um Deus, porque você está vendo um Deus ali. Porque assim como você contempla as ideias, você também contempla os deuses que estão vendo as ideias. Você tem esse nível, assim, esses dois níveis, porque a gente está seguindo, desencarnado, né? A gente segue os deuses, que os deuses contemplam as ideias, e a gente também conseguiria enxergar as ideias também, né? Mas a gente imita os deuses, e é até interessante porque essa procissão dos deuses aí é também um traço cosmológico. E aqui você tem um dado muito interessante que ele chama, esse é o maior dos mistérios. E essa imagem, ela é também muito cara, é como se o movimento dos astros é uma procissão a Eleusis, é uma procissão, os astros estão se iniciando nos mistérios, os astros também estão loucos, né, digamos assim, porque os deuses são os astros, aí você tem uma identificação, né, loucos no bom sentido da ideia, e estão contemplando, né, as ideias também, né? Então, olha só, quanta coisa que a gente reúne aqui, numa tentativa de ir terminando, para a gente passar aí para algumas questões, né? Você tem um elemento epistemológico, porque Platão está falando do conhecimento científico por excelência, né? Que é conhecer as ideias, que são as essências, a verdade conhecida racionalmente. Mas esse conhecimento racional é uma loucura erótica, né? Em que você não consegue se relacionar tão mais bem no seu dia a dia, e se volta completamente para o mundo espiritual, se eu posso usar essa palavra. E, por outro lado, é uma forma de entender o erotismo humano, né? A melhor forma de você viver esse erotismo é buscar entender a origem desse apaixonamento mútuo entre as pessoas e fazer filosofia entre as pessoas, né? Entre as pessoas apaixonadas, né? Enfim, eu acho, eu espero que essa apresentação tenha estimulado vocês a conhecer tanto os mistérios gregos quanto a Platão mais, né? Porque Platão não é só um racionalista que é contra o corpo, né? Apesar de ser também, né? E ser legítima essa leitura, mas Platão é muito mais do que isso, né? Platão é alguém que está incentivando a gente a se apaixonar loucamente um pelos outros e fazer filosofia nesse apaixonamento, como uma iniciação aos mistérios que passa por uma purificação, uma salvação da nossa alma, né? Tá bom? Acho que era isso, Renata. Acho que era isso, e eu acho que a gente pode aproveitar. Eu já falei quase uma hora aqui, uns 50 minutos. Eu acho que eu gosto de ficar por aqui, vamos ficar por aqui, e aí vamos fazer algum tempo para as perguntas, né? Alguma coisa assim, tá bom? Tá ótimo. Você foi super britânico, né? 45 minutos de fala, nem os 40, nem os 50, ali na marca. Maravilha, uma aula completa. Eu não vi, eu vi vários comentários no chat, mas ainda nenhuma pergunta. Eu espero que as pessoas também talvez queiram falar, elas próprias, né? Eu queria primeiro fazer uma pergunta aqui de realmente alguém que não sabe muito de filosofia, para além do meu limitado campo ali do estoicismo e particularmente imperial, né, do Sêneca. Mas quando você mencionou essa obra The Road to Eleusis, eu fui na internet e achei um PDF lá, mas tem só 29 páginas, é isso mesmo? Ou é uma obra... Não, é um livrão. Ah, É tá. um livrão. Eu tenho aqui em algum lugar, deixa eu ver se eu posso achar. Não, é um livro importante. Eu fiquei imaginando que talvez fosse uma coisa mais volumosa, né? Mas acho que a gente pode procurar na internet, eu fiquei bem interessada em lê-lo. Uhum. Eu Eu acho que é queria... com H, eu esqueci o nome dele agora, por acaso, mas pode ir falando aí que eu acho que eu acho aqui a capa aqui e mostro para vocês daqui a pouco. Eu tenho aqui. Tá bom. Tem uma pergunta aqui do Daniel Lost, que eu não sei se ele é fã do Lost ou se é o sobrenome dele. É o sobrenome dele, grande Daniel. Tá. Esse aluno lá da filosofia. Ah, ele é aluno? Então, ele fez uma pergunta, não sei se a gente leu ou se ele quer falar. Se ele quiser falar, ele pode se apresentar. Daniel, você quer falar? Quer aparecer aqui na telinha? Mudo, calado, não vai falar?
Eu vou lendo. Tá. Qualquer coisa eu quero falar também. Não, tá, Grace. Vamos ler a pergunta dele primeiro, né? Porque logo que acabou, ele já pôs uma pergunta aqui. Então, o Daniel está dizendo que a revelação que Diotima faz de sua escada erótica é a revelação de um mistério. Sua escada erótica? É escada a palavra? Escada, ela usa degraus, né? Ela usa degraus. Tá. Se sim, podemos afirmar que o método que ela indica, caso se siga, é capaz de levar a uma experiência mística? Deu para entender a pergunta? Sim. Porque lá na Diotima do banquete, né? Do banquete, a Diotima apresenta um processo, né, de pedagogia erótica, né? De pedagogia erótica. Então, você deve aprender o seu objeto erótico, né? Esse aprendizado do objeto erótico passa por níveis e degraus cada vez mais ascendentes. Então, você começa amando um corpo belo, né? Depois de amar um corpo belo, você percebe que a beleza que estão nos outros corpos é a mesma beleza que está nessa beleza desse corpo belo. Então, seria uma mesquinharia muito grande você amar um único corpo belo. Então, Platão a favor, digamos, de uma polifilia, isso, enfim, né? Você deve amar todos os corpos belos, mas depois também você deve aprender a beleza nas almas, que a beleza nas almas é mais intensa, depois a beleza nos ofícios, nas virtudes, a beleza nas ciências, você vê, continua sendo Eros em todos esses patamares, né? Até que então você conhece a beleza em si mesmo, por si mesmo. Ele chama isso de degraus, mas se fala normalmente de escada erótica da Diotima, em que ela fala isso como uma iniciação, ela usa o linguajar da iniciação, ela usa o termo epóptica, né, que o discurso da Diotima são dois discursos. Você tem um primeiro discurso, que é o discurso, que é um discurso, digamos, os primeiros mistérios, porque os mistérios são divididos em dois grupos, né, os primeiros mistérios e os segundos mistérios. Os primeiros mistérios essa primeira iniciação, que a grande maioria das pessoas faz, e depois você tem uma segunda iniciação, que chama de epóptica. E esse degrau da escada erótica, ela chama de epóptica. Atenção, assim, você falar que o conhecimento da ideia de beleza, da forma de beleza, é um conhecimento dos mistérios em Platão, isso é literal, está escrito ali. Você pode querer dizer que Platão estava usando isso como uma metáfora e tal, entendeu? Para dizer que não é isso, é que você vai ter que inventar argumento, mas literalmente ela fala, isso é a iniciação nos mistérios, né? Que é o conhecimento das ideias, é bem literal. Eu vi esse livro, The Road to Eleusis, que está na internet, que eu tenho, ele é um resumo da documentação e dos testes que eles fizeram, tá vendo? Eu abri ele aqui, ele tem 29 páginas mesmo, mas você tem uns livros maiores desses pesquisadores, gente até da bioquímica, assim, é um pessoal que faz um trabalho também com dados, assim, eles fazem experiência, tá vendo? É o pessoal da botânica, né? Ele é fácil de achar esse livro na internet. De repente eu compartilho aqui, será? Não, você deve ter aí, todo mundo pode procurar também, né? Já tem um link aqui dos russos, mas acho que os russos também é um livro, acho que são essas 29 páginas. Bom, mas para caráter introdutório dá para começar lendo essas 29 páginas em inglês, tá bom. Exato. O Marcos vai apresentar alguma coisa aqui? Não? Não, eu só botei o livro aí, mas só para vocês verem, é fácil de achar. Esse é um livro bem famoso sobre esse tema, mas hoje em dia é bem aceito por todos os comentadores que havia um elemento psicotrópico no Kikeion, né? Nessa bebida que se bebia ali em Eleusis. Tá. Antes de passar a palavra para a Grace, que quer comentar, é que a gente tem duas perguntas aqui do público, vou dar preferência para eles primeiro, né? Tem uma pessoa que é o Lianto de Oliveira Segreto, ele pergunta, Marcos, qual é o papel da estética neste aparato que você disse? Acho que ele deve estar se referindo à beleza da obra de arte, né? É muito famoso que Platão não gosta muito de obra de arte, pelo não gosta, né? Ele é um grande literato, né? Até parece que ele não gosta. Platão é irônico, assim, de tudo, né? Os textos de Platão são belíssimos, mas acho que Plotino dá uma chave muito interessante, assim.
a estátua de Fídias, para Plotino, é uma cópia da essência, digamos, do mundo das ideias dos deuses, né? Então, se em Platão a obra de arte copia, né, a cópia, que é o mundo sensível, né? Então você tem as ideias, o mundo sensível copia as ideias, e você tem a obra de arte que é a cópia da cópia. Em Plotino, a obra de arte copia direto as ideias, e algumas vezes melhor até. Né? Então, acho que é uma boa maneira de se pensar a obra de arte como um caminho. Platão diz, né, que você tem três personalidades que estão muito vinculadas a esse conhecimento das ideias. Tem naturalmente um impulso pelas ideias. O erótico, que se é apaixonado pela beleza, o poeta pensando aquele que mexe com a arte em geral, e o próprio filósofo, que vai diretamente. Mas tanto o erótico, né, quanto o poeta, eles são apaixonados pela sensibilidade, mas porque eles veem traços dessa sensibilidade que são cópias do mundo além. Né? E Plotino segue isso aí à risca, dizendo que o poeta ele está contemplando o mundo das ideias. Então, é uma sublimação no sentido de que ele traz para o mundo sensível o que ele contempla do mundo das ideias. Né? Eu acho que é uma forma da gente desenvolver esse método de apaixonamento pela beleza do mundo, a poesia, a música, né? Tanto é que você tem música nos rituais dionisíacos de um modo muito importante. A música é um vetor enteogênico, né? Que faz o Deus nascer dentro de você, muito importante, especialmente tambores, né? Em Dionísio, né? Como é também no Candomblé, né? Beleza? Você tá mutada. Renata, você está sem som. Já voltei. É que eu muto porque por causa de barulho de rua, essas coisas, né? Esqueço toda vez. Uhum. Então, ó, a gente tem mais perguntas aqui. Kleber e Sofia, pai e filha, não sei quem é que está perguntando propriamente. Se quiser pegar o microfone ou a câmera, pode pôr, mas é uma pergunta breve. Marcos, tá aí? Posso falar? Pode. Boa tarde a todos. Marcos, obrigado pela tua excelente fala. E o que mais me chamou a atenção na tua fala foi essa exaltação que tu apresentaste em relação a elementos que eu chamaria agora até de prazer, né? Que me lembrou muito o elemento dionisíaco, né? E a gente sabe que principalmente uma leitura superficial de Platão indica a uma total racionalidade e total renúncia a quaisquer prazeres do corpo. Né? Então, gostaria que tu falasse um pouco sobre essa questão do dionisíaco e do apolíneo dentro do Platão, assim, né? Não sei se foi muito geral o que eu falei, mas, por exemplo, quando ele diz que a filosofia é aprender a preparar-se para a morte, né? Mas, ao mesmo tempo, tu comentou que ele exalta, né? Essa umedecência da alma, né? Esse avomulamento, ou esse florescer das penas. Aparentemente isso não é contraditório, ao menos aparentemente, né? Onde é que fica essa questão do prazer aí? Não, com certeza. O diálogo Fédon, e por generosidade, eu não deveria estar falando isso, que eu estou querendo puxar a sardinha para o Platão, né? Mas eu falo por honestidade intelectual. Você tem a seguinte expressão: soma estin kakos. Acho que está no neutro lá, enfim, no cacon, né? Soma. Enfim, como que está lá, mas você tem essa identidade. O corpo é um princípio do mal, né? Alguma coisa má. E está escrito lá também, né? Enfim, isso é Platão, não pode dizer que não é. Por outro lado, Platão é esse Dionísio. Agora, a gente tem que pensar também, gente, que esse prazer corpóreo dionisíaco, ele é da ordem do avassalador, do terrível também. Não é tranquilo, gostosinho, tu participar de uma orgia dionisíaca. É de uma ordem de um desmembramento, entendeu? É da ordem da morte, né? A orgia, que é uma festa, os elementos orgiásticos, como a gente chama, são bem delicados, né? São bem específicos ali, mas, enfim, a experiência ali, essa experiência de vários corpos, né, se misturando, não é uma experiência de um prazer burguês,
né, bem protegido, né, tomando seu whisky, né? É um prazer do desmembramento, do tá todo sujo de lama e se misturado nos corpos, certo? Então, você falar que a vida dionisíaca é uma vida de prazer, acho que é muito superficial isso. Claro que o prazer é fundamental, mas esse prazer, ele é terrível também, né? Claro, Platão é um filósofo da ascese, de uma certa negação do mundo corporal. Mas como a gente está na aula de Platão, não está na aula de Nietzsche, eu posso tentar defender isso aí. Eu acho que Platão está falando, olha, essa busca desenfreada por prazeres corporais, que eu acho que são correlatos a um certo consumismo capitalista contemporâneo, né? Né, o famoso, que só esvazia a gente, né? É necessário se afastar. Eu acho que a gente pode, e tem muita gente que trabalha isso, o ascetismo até dos padres do deserto chamam de queer theology, e queer sexuality. O fato de você estar muito envolvido eroticamente e não satisfazer isso imediatamente, isso é uma técnica erótica. Isso é uma técnica erótica. Certo? E isso é uma técnica para o erotismo ficar cada vez mais intenso. Então, quando você vê um monge do deserto, né, comendo o pão que o diabo amassou, literalmente, ele está fazendo técnicas eróticas para sentir um erotismo por Deus. Ele quer transar com Deus, ele não quer transar com ninguém, com qualquer um. Você está entendendo? Então, não se trata de um negar o corpo, simplesmente ser alguém, como a gente fala muito bem, né, na genealogia da moral, a sabedoria séria, um recalcado. No fundo, o cara estava doido para comer todo mundo, mas não consegue, então fala que também não quer. As uvas estão verdes, né? Isso é interessante, isso é muito importante, acho uma crítica muito importante, né? Até para se repensar essa posição dos padres, essa hipocrisia dos padres católicos do celibato, entendeu? Por outro lado, acho que dá para pensar também, com todo respeito pelo catolicismo que eu tenho, que admiro, tem muitos colegas que falam a mesma coisa dentro do próprio catolicismo, né? Que eu tenho, verdadeiramente, acho uma hipocrisia o celibato dos padres, que gera muito problema social, né? Por outro lado, você saber ser comedido e saber se segurar na hora do desejo, acho de uma sabedoria erótica muito grande. E, com certeza, todo mundo, o Freud dizia isso, toda a ciência nasce de algum tipo de restrição do impulso sexual, gente. Se a gente não tiver um mínimo de restrições, é a morte. A sexualidade pura, né, livre, é a morte. Então, algum tipo de restrição sexual é a vida do espírito. A vida do espírito é algum tipo de restrição sexual. E a gente pode ler Platão muito mais nessa chave do que estivesse ensinando as pessoas a saber utilizar o impulso sexual refinadamente do que simplesmente desbravar isso, sabe? Então, claro, eu acho que o exercício da morte é uma forma de lidar com o erotismo de outra forma, né? E queer theology, queer sexuality fala disso, de práticas estranhas, né? Queer quer dizer estranho, mas está vinculado com o movimento LGBT mundial, né? Você tem muitos teólogos cristãos muito importantes que defendem que o início do cristianismo aceitava o homossexualismo masculino e feminino, né? Muito interessante, teólogos católicos importantes, né? Nosso Papa aí hoje em dia é alguém relativamente aberto a esse tipo de teologia, né? Mas para a gente repensar o próprio noção de ascese como um modo de lidar com a sexualidade, né? Um modo saudável, inteligente, né? E não só simplesmente castrador, simplesmente, né, vale tudo, né? E Renata, tem mais alguma? A gente tem ainda mais um tempo? Podemos ficar aí? Temos mais um tempo e temos mais perguntas. Você pode responder? Vamos sim, vamos sim. Se as crianças não entrarem aqui, eu estou ficando. Tá bom. Por enquanto tá bem tranquilo, né? Tá tudo aí, bem. pela sua casa aí. Então, sim. Se a Marcela quisesse pronunciar, é a vez dela, Marcela de Sabrandão. Ela tem uma pergunta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu vou lendo, se ela aparecer, ela toma a palavra, né? Só para a gente não ficar parado aqui.
Então, ela pergunta, professor Marcos, quando você fala em apaixonamento em Platão, eu posso entender o mesmo sentido quando falamos estar, entre aspas, ébrio de Deus na mística cristã? Ótima pergunta, pô, obrigado, é perfeito. Philon de Alexandria usa uma expressão, ébrio de Deus, né? Mas ele usa sobriedade ébria. Eu esqueci os termos em grego, toda hora eu tento, mas tem uma coisa de sobriedade ébria. Eu acho isso genial, porque a ideia é essa, é você ter consciência na loucura, ter consciência Você tem o louco de Deus também, que é um locus clássicos, assim, né, nos estudos de mística, né? A ideia de que a experiência mística é a experiência da loucura, e os mais perto de Deus são os mendigos, né? Os mendigos que experimentam, são pessoas muito mais próximas de um mendigo do que um intelectual de Cambridge, né? Todo arrumadinho, né? Quem tem a experiência de Deus é um louco de Deus. Então, eu acho que sim, eu acho que pelo contrário, assim, os conceitos, o Philon é um médio platônico, ele está lendo Platão para ler o Antigo Testamento, né? O Philon de Alexandria, ele está com o Banquete e o Cântico dos Cânticos. Ainda bem que essa pessoa fez essa pergunta, obrigado. Por causa do Cântico dos Cânticos, né? É um texto importantíssimo nessa história. A mística erótica é um tema, porque você tem a mística nupcial, que é mais propriamente, que é a mística do casamento, que é mais propriamente a mística do Cântico dos Cânticos, mas também a mística erótica. Alguns autores fazem uma diferenciação, mas a gente pode chamar tudo de... O que é o Cântico dos Cânticos, gente? É um texto que o Haroldo de Campos traduziu de um jeito belíssimo, né? Tem trechos, né? Desculpa, não, o Haroldo de Campos traduziu Eclesiastes, né? O Haroldo de Campos, ele tem ele traduziu o Eclesiastes e o Bereshit, e o Gênesis. Ele tem um ensaio sobre o Cântico dos Cânticos, e porque ali você não tem a palavra Deus. É um texto bíblico que não tem a palavra Deus, né? E é um texto erótico. Ele fala: dos seios são como peras, seus lábios são como maçãs, né? E então, na tradição, Orígenes é um dos primeiros, né? E, claro, Agostinho é o grande, né, digamos, poeta do amor por Deus, né, e vários outros. Enfim, você tem toda uma tradição da mística erótica que fala desse estar ébrio por Deus, como estar esse apaixonado por Deus. Então, eu penso muito a ascese como uma ascese erótica. Por que você esquece de comer? Quem está apaixonado, às vezes não consegue comer, não consegue dormir. E o que os monges fazem? Ficam sem comer e sem dormir porque estão apaixonados por Deus. Eu acho que o movimento, quando você está muito apaixonado por uma coisa, você abre mão de vários outros apaixonamentos. Eu acho que a experiência da divindade tem que ser pensada muito mais pela pegada do apaixonamento, do desvario do apaixonamento e desse ébrio por Deus. E tem gente muito boa que fala embriagar-se com um copo d'água. Não é um desses filósofos contemporâneos que fala isso, tipo um Deleuze, um pessoal assim, né? Que claro que embriagar-se com vinho é bom, mas embriagar-se com um copo d'água, né? Essa é a ideia, né? Embriagar-se com um mundo sensível. E esse embriagar-se é ver divindade nas coisas, né? Muito melhor a gente estar embriagado o tempo todo, né? E é isso que o místico faz. O místico, ele está experimentando essa embriaguez o tempo todo nessa sensibilidade, né? No mundo. Então, ele está indo de alguma maneira além. Eu penso esse ir além da sensibilidade com esse ver divindades em toda parte, que é o espírito religioso grego, né? O espírito religioso, é difícil você ver alguma coisa que não tem divindade na Grécia, né? Até sujeira, velhice, pobreza é divindade, né? Os filhos da noite lá no Exíodo, né? Então, enfim. É isso aí, que mais? Seu mute aí. Almute, a gente tem mais 3 perguntas. Uma é bem breve, eu nem vou passar a palavra, porque acho que é técnica. É o Cairon, ele diz, uma dúvida, qual o nome desse processo de perda das asas? É hipomnésia?
Como se fosse um esquecimento, né? O tema do esquecimento é muito importante na teoria da anamnese, legal, né? Mas eu não sei se o Platão usa esse linguajar. Ele fala de um esquecimento, fala de uma... boa pergunta de ver ali qual é o termo para queda, né? Queda é muito um linguajar típico cristão, Orígenes vai usar, Agostinho vai usar, né, da queda das almas, né? O neoplatonismo cristão vai usar muito o tema da queda, né? Plotino também vai usar, mas tem que ver direitinho qual é o termo ali. Com certeza, essa queda, alguma coisa tem a ver com uma mácula, né? Como nos órficos, né? Eu acho que também Dionísio, nos Dionísio e Eleusis, nós encarnamos porque fizemos alguma coisa errada, essa ideia, que no cristianismo vai dar o pecado, mas é bem diferente de pecado, né? Você tem uma mácula da alma, por isso a purificação, na catarse é para limpar essa mácula, e por isso que morrer purificado é o melhor, porque você volta a viver junto com os deuses, né? Então, enfim, é da ordem da queda e do esquecimento, sim. Mas tem que ver o linguajar técnico lá direitinho. Ok. Aqui temos ou uma, eu não sei, Alaia Dulius, ou Dulius. Alaia, grande Alaia, que bom que você está aí, Alaia. Então, grande talvez... também do gnosticismo, fala. É um ele ou um ela? Eu não conheço, desculpa. Ela. É uma ela. Alaia, você quer falar? Quer pegar o microfone? Porque ela se estendeu um pouco mais. Não sei se ela ainda está aí e se quer falar. Alaia? Eu não estou vendo as perguntas. Alaia? Fala você. Minha filha está gritando aqui do lado, pode ler para mim. Posso. Ela tem uma filhinha também. Tá, eu posso ler, tá. Então, muito bom, Marcos. Sempre instigante ouvir sua leitura de Platão. O simbolismo erótico sublimado como um amor transcendente é encontrado em tantas tradições. Vemos aforismos aparentemente contraditórios do tipo, abre aspas, não deseje nada, mas deseje como aqueles que desejam arduamente tudo, fecha aspas. Você já viu algo a respeito da crítica de Platão aos mistérios com uma tônica no sentido de que os mistérios estavam sendo, de novo abre aspas, mal abordados ou mal empregados, fecha aspas, é uma pergunta, como uma fase de decadência? Se você quiser, eu posso repetir. Não, tranquilo, não, essa ideia de que, olha, o movimento dionisíaco, ele é absorvido pelos festivais das tragédias, e você tem muita crítica, né? Você tem aquele grito ali, né? Contra o excesso de organização, digamos assim, das grandes dionisíacas, né? Nada a ver com Dionísio, né? Criticando essa cooptação do mundo da polis de movimentos agrários, né? Que a festa dionisíaca é uma festa agrária, tem muito a ver com uma festa vinculada à colheita e tal. Mas eu não... Na época dele, eu acho que não, assim. A princípio, claro, sempre dá para fazer um estudo. A princípio, o que eu falaria é que Platão só elogia o ritual de Eleusis, especialmente, mas também os rituais dionisíacos, e os órficos também, com certeza, né? Ele cita os três, assim, fazendo até overlaps entre eles, também pela influência de Pitágoras, mas eu não me lembro, pode ter, tá? Mas eu não me lembro de Platão criticando que hoje em dia estaria uma forma decadente, né? Você tem alguns trabalhos bons, viu, Alaia? Posso te passar. Isso é uma pesquisa que eu tenho maior vontade de fazer mais profundamente, e até isso aqui é meio uma vontade de tentar aprofundar isso, a importância, isso já tem muito trabalho, né? A importância dos mistérios em Platão, mas especialmente nessa pegada erótica, nesses dois diálogos que os mistérios dionisíacos e de Eleusis são muito claros, no Banquete e no Fedro. Isso dá um trabalhinho muito bom, assim, tenho vontade de fazer mais. Bom, você deve estar vendo aí que ela comentou, obrigada, ajuda a esclarecer, né? Lá para cima, ainda ficou uma pergunta que eu quero ver se o Wallace do Santos Aguiar quer fazer ou se eu também leio. Ninguém é obrigado a aparecer, só se quiser, né?
O Wallace quer falar? Sim, Tá aí, estou aqui. Que bom te Oi, ver. professor, tudo bem? Um abração. Tudo bem? Muito bom escutar o senhor ao vivo outra vez. A pergunta é mais sobre a ascética e menos sobre a mística, na verdade, mais sobre a relação entre uma e outra. O senhor comentou aí rapidamente sobre esse caminhar aí, quilômetros desse rito de iniciação dos gregos, o jejum e tudo isso como um aspecto ascético, né? Antes da experiência mística, talvez, se a gente puder usar essas palavras, né? A gente consegue ver isso também no cristianismo, né? Desde do cristianismo primitivo e até hoje, essa prática do ascetismo se mantém, acompanha até hoje. Minha pergunta é se isso é uma constante, mesmo fora dessa tradição neoplatônico-cristã, isso é uma condição, é sempre essa relação, né, de antes ascética, depois a mística, nos aspectos místicos, mesmo fora dessa tradição. Desde já agradeço o evento. Muito bom. Muito obrigado. Mas a sua pergunta era o quê? É de falar sobre a ascética, dessa conexão entre ascética e mística, né? Essa conexão é uma constante, mesmo fora dessa ação? Ótima pergunta. Olha, dá para ter mística sem ascese, dá para ter ascese sem mística, né? Por exemplo, Paulo de Tarso estava matando cristãos quando Deus, no caminho de Damasco, pegou ele, levou ele ao 7º céu, 3º céu, com ou sem o corpo, ele não sabe, e botou ele para falar com ele diretamente. Ele não estava fazendo nenhuma ascese, pelo contrário, ele estava matando os cristãos, estava perseguindo os cristãos, né? Então você teve digamos, uma experiência mística sem ascese. E, por outro lado, você tem ascese que até, por exemplo, Teresa d'Ávila, né? A Teresa, Teresa d'Ávila não, você tem ascese mística, mas só para dar um exemplo, assim, ela tá lá orando e ela tem aqueles deleites dela com Deus, né? Ela fica falando, Deus, que maravilha, que beleza, muito obrigado pela sua presença. Ela fala, não, tem momentos que eu até me afasto do deleite de Deus para voltar para o trabalho, porque é como se fosse prazer demais, assim, né? Então, você tem uma ascese que tem um valor nele mesmo. Isso sem você contasse a ascese como constituição de identidade de grupo. Mesmo no monasticismo cristão, quando você faz claro, você tem algum anseio pela experiência da divindade, né? A mística, digamos, se você for pensar em Cristo, a cruz é a ascese e a ressurreição é a mística, né? Então, a cruz e a ressurreição são os dois lados aí. Mas tem muitos elementos ascéticos que são formas de identidade de grupo. Todo judaísmo não pode comer porco, né? 366, né? Não são 10 mandamentos, né? São 366, né? Lá dentro do judaísmo. Aquilo ali é uma forma de identidade de grupo. Você não come, não é para... Claro, tudo bem. Tem aí o apocalipse judaico, o dia que Jesus vai voltar e tal, mas, assim, como que funciona dentro do judaísmo é uma forma de identidade de grupo. Você não come carne porque você quer participar daquele grupo. Então, não tem necessariamente uma mística. E você pode ampliar a ascese para, sei lá, o empresário que quer ganhar dinheiro, o cara tem que ralar, ele tem que, né, entendeu? A ascese, ela pode... E tem pessoal muito bom pensando, desde a década de 90, 80, 90, a ascese para vários âmbitos, assim. Mas, normalmente, se pensa isso, como você falou, uma ascese e uma mística pensadas juntas. E você vê, mesmo no candomblé, na macumba, em qualquer ritual, você tem uma ascese muito radical, muito séria. Você tem momentos de jejum sexual, você tem alimentação específica, cada deus quer que você coma não sei o quê, sabe? Então, a ascese e espiritualidade, a ascese e o ser humano é um dado fundamental. Não dá para ser um ser humano sem algum tipo de ascese, sem algum tipo de restrição, né? Mas obrigado, Wallace. Acho que era isso aí, né? Muito obrigado, professor. Aí, valeu, Wallace. Obrigada, Wallace. Olha, temos ainda uma pergunta que chegou agora, da Tatiane. Ela também pode falar se quiser, mas acho que é uma pergunta bem prática, assim. Ela questiona, a queda que você mencionou, pode ser chamada de catábase?
Catábase e anábase, né, são dois conceitos super importantes no estudo das religiões, né, essa catábase é o que a Perséfone experimenta, né, e se você pensar o mundo dos deuses como superior ao nosso, encarnar é um tipo de catábase, né, você pensar, a gente está dentro da caverna, né, a gente aqui agora está dentro da caverna, então a gente está enterrado, a gente está, digamos, no Hades aqui, sei lá, se você fizer essa comparação, né, e contemplar as ideias é fazer um processo de anábase, né, eu acho que sim, acho que você pode pensar essa queda como uma catábase, acho que mas tem que ver lá o linguajar, né, não sei se anábase Platão usa bastante, não estou me lembrando, assim, é isso, legal, isso para a gente ver esse prazer da minúcia, né, de você ver como é que a coisa funciona ali, mas bacana, é isso aí, acho que sim, acho que a gente pode pensar como uma catábase. Mas a catábase, muitas vezes, é pensada como processo de ascese, né? É como processo de ascese. Jesus, quando experimentou a morte dele, ele experimentou uma catábase, né? Jesus foi ao reino dos mortos, Jesus morreu, ficou morto por 3 dias e ressuscitou depois. Então, a morte por cruz, e uma morte por cruz, né? A pior morte possível. Né? Então, a ideia de uma imitação de Cristo, né? Imitação de Cristo, quem é cristão mesmo quer morrer na cruz com Cristo, né? Eu quero ver se esses cristãos que falam por aí estão dispostos a isso, né? Mas, enfim, isso é que é catábase, né? Catábase é morrer na cruz junto com Cristo, junto com os ladrões, né? E tentando salvar os ladrões, né? A ideia é essa, né? Levar para casa o ladrão, né? Com todo respeito aí, né? Enfim. Mas maravilha, Marcos, obrigado pelas perguntas. Fala. tinha várias perguntas aqui, acho que eu já listei todas, eu vou depois abrir para alguém que queira fazer um comentário. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, bem banal, de novo, de uma pessoa que não está enfronhada nessa sua pesquisa, mas assistindo os seus vídeos, que eu já tinha visto, né, como eu disse, eu sou audiência ali, figurinha carimbada. Te agradeço muito, é uma honra para mim, Renata. Eu sempre Imagina. fico assim, caramba, a Renata vai ver, meu Deus, deixa eu melhorar isso aqui. Imagina. Então, aí nos seus 3 vídeos lá sobre a mística, você vai sempre para aquela coisa da etimologia, que a gente trabalhou juntos também fortemente 2 anos ali com a parte do Sêneca. E aí você coloca êxtasis e o entusiasmos, né? E aí eu fui no dicionário, no OAIS, eu sou das letras, né, você sabe, aí eu fui no OAIS eletrônico, porque o OAIS é o dicionário em português que a gente tem a melhor parte, assim, de etimologia, digamos, né. Bom, aí o que você encontra lá nesses verbetes? Você encontra, assim, êxtase como exaltação mística. Aí você vai no entusiasmo e você encontra exaltação do espírito. E eu fiquei com essa palavra exaltação na minha cabeça. E aí eu fiquei pensando, vale, tá? Assim, e lá sempre tem, lógico, o verbete dentro da filosofia, dentro da linguística, dentro do não sei o quê, né? E estava dentro dessa parte de filosofia. O que seria exaltação? A minha pergunta realmente é assim, mais banal. Se eu estou dentro do campo da filosofia e caio, me deparo com esse termo, ou me arrisco a usar esse termo porque encontrei no dicionário, eu vou estar falando do quê? Disso mesmo que você está falando ou não é apropriado? Não, eu acho sim, eu acho que um ponto interessante de pensar é pensar num estado psíquico de muita intensidade afetiva, né? E isso que eu acho que tem no o êxtase, é patos, com certeza. Tem os fragmentos de Aristóteles, que ele fala assim, não é para não é para se aprender alguma coisa, mas para se experimentar. Não é matem, mas é patem, né? É para você ser afetado por alguma coisa, quando se faz a iniciação nos mistérios, né? Então, o que a gente está fazendo quando faz a iniciação nos mistérios é ficar exaltado. Eu acho que está próximo do termo de mania, de sair de si. Exaltado é meio... você está experimentando uma emoção muito forte. Eu acho que o termo exaltação, acho bom. Por quê?
Claro, eu tenho um grande colega, o Faustino Teixeira, né, um mestre para mim, assim, um cara que eu aprendo muito lá, de ciências da religião, ele trabalha com mística, a gente trabalha junto, lá de Juiz de Fora, e ele trabalha a mística do cotidiano. E eu sempre, quando falo de mística, eu falo de epifania, estar exaltado, estar louco, estar fora de si, e ele fala de uma mística da serenidade, assim, do ver a flor desabrochar, muito mais, muito atrelado ao budismo também, entende? Então, que aí essa em minha empolgação toda, típica, quando chega nesse momento, eu acho que não é isso. Mística é um daqueles conceitos que a gente nunca consegue abarcar direito. Vem um cara que estuda mística do cotidiano há anos, com livros, com uma pesquisa enorme sobre isso, e aí você não pode falar que mística se resume simplesmente a estados alterados de consciência, né? A estados de exaltação. Você tem a mística do cotidiano, que é um ramo assim, da mística muito importante. Nem de divindade, por exemplo, budismo, não tem divindade em budismo. É um vazio. Então, você não pode falar experiência da presença do vazio, né? Você vai falar o quê? No budismo, vai dizer que não tem mística no budismo? Claro que tem. Então, mesmo essa definição, que eu tento trabalhar com ela, é uma definição para em várias outras pesquisas que são muito sérias e muito profundas, que já tem a mística comparada é um ramo muito estudado, né? Você tem os perennialistas, que acreditam que é uma única mística em todas as religiões, e os contextualistas, que acham que cada mística é totalmente diferente uma da outra, que você não pode fazer essas transposições. São muito interessantes as abordagens, mas vai dizer que não tem mística no budismo, vai dizer que não tem uma mística do cotidiano. Então, eu fico quieto também, mas normalmente a gente tenta, pelo menos pedagogicamente, numa primeira apresentação, se fala, assim, do termo exaltação. Exaltação como um excesso. Excesso, eu gosto da palavra excesso. Vocês sabem que Lacan analisa o desejo erótico de Teresa d'Ávila no mais além, né? Lacan, ele trabalha muito esse excesso do gozo feminino, né? Nesse seminário dele, chamado Mais Além, que é a palavra encore, em francês, que é o que, se vocês me permitem, né, é o que a mulher fala, né? Em português ela falaria, né, não para, né? Em francês se fala encore, ainda mais, esse ainda mais, que parece que nunca tem fim. Esse ainda mais é essa experiência, que é a experiência de Teresa, né? A experiência da Teresa é essa experiência de que parece que você vai morrer de tanta intensidade, né? E nunca chega num... E o Lacan trabalha esse gozo que não tem fim, né? Esse gozo que é sempre um encore, um mais além, um mais além, um mais além, né? Então é isso mesmo, Renato, eu acho que o termo exaltação, acho bem importante para se pensar a experiência mística, assim. Então eu trouxe alguma colaboração, porque eu já estava me sentindo meio inútil aqui. Olha, tem várias pessoas aqui agradecendo, elogiando, dizendo que vão voltar para a filosofia por causa da sua fala. Depois disso, sabe... Pauliane, poxa, que bom te ver aqui, Pauliane. Pauliane é uma pessoa muito querida. Há um tempo que eu não via ela por perto. Que bom, pô, volte sim. Que bom, acho que a gente tenta fazer isso, né? Nós aqui, professores, a gente Nós tenta... todos, animar, né? Depois que a gente organiza o negócio, convida a pessoa certa, a pessoa fala as coisas que sensibilizam a ponto da pessoa querer voltar a estudar a filosofia, eu acho que a gente já cumpriu o nosso papel aqui de montão, né? O professor que você mencionou, Faustino, foi citado várias vezes no chat hoje, então vocês estão em perfeita sintonia, o público com a tua fala aqui, tá? Porque parece que ele está dando um curso, ou deu um curso sobre mística em Guimarães Rosa, então foi mencionado aqui. Ele é um cara que trabalha muito com essa interface com a literatura. Eu tenho muitos, na verdade, praticamente todos os meus amigos que trabalham com mística, trabalham mística e literatura. E é muito legal, assim, eu fico ali babando com eles, assim, e o Faustino é um cara importante nessa área. Aqui, ó, continuam os elogios. A Amanda diz, uma das melhores palestras, quero me inscrever no canal. Haha, então, ó, a divulgação do canal está funcionando, né? Obrigado, tanto do canal do Marcos, quanto do canal do Leque, vocês vão encontrar sempre coisas interessantes, curtas, né? Às vezes, as do Marcos são aulas bem curtas e muito fáceis, assim, de você assistir. Às vezes eu volto em alguma, quando a cara dele
aparecem pop-up assim na minha tela, às vezes eu vou lá e clico de novo. Bom, eu acho que a minha parte aqui como mediadora eu já cumpri, né? Apresentei o Marcos, pensei no Marcos, convidamos o Marcos, apresentei o Marcos, divulguei o canal do Marcos, mais do que isso eu não posso fazer, Marcos. Muito obrigado a vocês todos. Beethoven, bacana, Grace. Então, a Grace queria fazer um comentário antes, eu falei para ela que tinha uma lista de perguntas, ela passou a palavra, então se ela quiser, obviamente ela pode entrar à vontade. O Lucas, que é nosso aluno do grego, e bolsista comigo no projeto do Cineclube, Matrizes Clássicas e tudo, está perguntando se você pode indicar, Marcos, uma boa tradução da República. Qual que você usa de trabalho? O que você usa? Olha, Português de Portugal, da Maria Helena Rocha Pereira, se não me engano, da Calouste Gulbenkian. É a melhor que a gente tem. Parece que saiu, alguns alunos já me falaram, mas eu não parei, tem tempo que eu não mexo com a República, eu não parei para olhar de novo, mas parece que saiu uma outra tradução de Portugal também, que é muito baseada na Maria Helena da Rocha Pereira, Calouste Gulbenkian, tá? É a melhor tradução. Saiu uma aqui no Brasil, mas eu não... Aquela coisa, né? A tradução também tem uma coisa que bate, assim, né? Eu não gostei tanto, assim, mas eu gosto... A que eu dou para os alunos, que eu recomendo, é da Maria Helena da Rocha Pereira. Então, ficamos com a tradicional tradução, que essa eu acho que é a mais conhecida e consagrada. É a que eu tenho aqui, e acho que dá para encontrar naquele site que vocês sabem qual é, né? Tem uma tradução brasileira da perspectiva com as notas do Daniel Lopes. As notas são maravilhosas. Não sei se vocês conhecem. Qual é? Eu acho que é essa que alguém já me falou, que é boa essa tradução. Não, eu recomendo, quando meus alunos perguntam, eu recomendo essa brasileira por causa das notas. As notas são fantásticas. Eu recomendo. O professor Daniel Lopes, lá da USP. Isso. Ele é maravilhoso, ele foi meu professor, é maravilhoso. Quem tiver, pode se deliciar, né, com as duas, né? Da tradução portuguesa, vocês podem conseguir PDF. E se quiser ter uma em mãos, eu super recomendo a da perspectiva. Muito boa. Muito boa. Grace, se for fazer um trabalho mais sério de pesquisa acadêmica, é melhor ter pelo menos essas duas, então, as duas, Não, acho que são as melhores. Tá, eu vou passar, então, a minha parte, eu acho que eu me desincumbi bem, eu não atropelei a Grace, foi negociado no WhatsApp dela passar a palavra, tá? Porque já tinha gente se defendendo, como se eu estivesse atropelando, né? Foi negociado no WhatsApp. Não, agora... o público tem uma prioridade para a gente faz um trabalho, eu estava reconstituindo a história, né? Assim que saiu a notícia da quarentena, em março, uma semana ou 2 semanas depois, a gente se reuniu, a gente precisa fazer alguma coisa para estar em contato com os alunos. 9 de abril começamos a anunciar, foi assim a história, e hoje é o dia que a gente tem o nosso colega da UF também, Marcos Reis, que de uma maneira assim, olho no olho, falando com a gente, é uma delícia isso, mesmo com todo mundo com o vídeo desligado, que às vezes a internet não é boa, né? Então é melhor desligar mesmo, mas a gente pode te ver olho no olho, isso a gente sente falta, né, nos dias de hoje. O nosso papel aqui não é só de difusão do conhecimento, mas também de integração, aquilo que faz falta, que a gente tinha na sala de aula. E enquanto você estava falando, essa palavra, né, lá no início, que você explicou um pouquinho da origem da palavra mistério, que é uma palavra cuja etimologia é bastante interessante. Eu não sei se você acredita nisso, mas a gente for remeter um pouquinho antes, lá para o indo-europeu, o radical de mistério também tem o mus, que é rato. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, mas eu nunca aprendi. Como é que você faz isso? É porque é uma palavrinha que tem era um antigo de gama. Então, a variação do Y para U e para I do latim é um pouquinho complicado. E isso a gente tem, por exemplo, na palavra músculo, né, que a palavrinha mus virou U no latim, e mistério mesmo, que está marcado, né, o I. Então, a gente tem essas variações. E uma explicação que se dá é porque o caminho do rato é secreto.
Então, por isso, né, ele é coberto pela parede da casa. Então, o silenciar-se, o cobrir a boca, é bem interessante. Eu gosto muito dessa imagem, né, do rato andando pela casa e você não sabe, porque é coberto, é velado, né? Então, é bem... Que bacana, que bacana. Eu gosto de Vou procurar esse etimologia. negócio do rato. Legal, legal. O indo-europeu, ele é sempre... Tem pessoal que fala que não está mais tão em voga, caiu, mas eu acho muito... Eu sempre gosto de dar uma olhada. Você que entende mais aí, que deve saber melhor como... Né? Mas eu acho muito interessante. Eu, normalmente, quando eu comecei a estudar, eu sempre olhava, as coisas eram super importantes. Aí, de um tempo para cá, que eu tenho ouvido isso, que sei lá, caiu por terra essa ideia do indo-europeu, não sei o quê. As reconstituições, né? Até a pronúncia erasmiana é questionada também. As reconstituições, elas estão sendo... Como tudo está sendo questionado agora, né? Que a gente tem como estabelecido, mas que é simplesmente hipotético, enfim, né? É o tempo de repensar, mas é uma historinha que eu gosto de contar também. Interessante. Vou procurar, legal, muito bom. Bem, Então, Fala, Beethoven. Então, eu vou agradecer a Renata, que fez o seu papel brilhantemente também, de ter todo esse processo aí de acesso mística, de convite ao Marcos. Agradecer a Grace também, a colega aqui do LEC e organizadora mor do LEC UF na quarentena. E, de novo, a todos que participaram, estão aqui até agora. Relembro, tecnicamente, o link dos certificados está aí no chat. Eu vou até colocar, assim que acabar minha fala, deixa eu ver se ele está aqui. Não, assim que acabar minha fala, eu coloco o link de novo, ou se a Grace ou alguém puder fazer isso, coloco o link de novo. Para quem não pediu, pede o certificado aí no chat. E agradecer, de novo, Marcos, a sua brilhante fala, motivadora, erótica em muitos sentidos. Obrigado, cara. Obrigado mesmo pela paciência de vocês estarem fazendo isso. É muito legal. A gente ainda vai fazer coisas muito juntas aí. Muito bom. Fala, Grace. Não, desculpa. Eu falo depois. Pode. Tá. Não, fecha porque eu vou anunciar a nosso a sequência. Tá, então era isso. Isso. Vou agradecer novamente, agradecer ao Marcos e me lembrou das manhãs agradáveis que eu assisti às aulas de filosofia antiga 1, em que eu aprendi. É verdade, foi uma honra, era muito legal você estar lá, muito bacana, essa generosidade de vocês aí também, muito bom. E como a Grace lembrou, é o primeiro, talvez, aí de muitos contatos aqui com a gente. Quer dizer, não o primeiro, desculpa, o primeiro num evento. Não é o primeiro, estou falando muita besteira agora, pena que ficou gravado isso. Você já participou várias vezes do seminário de estudos clássicos, de outros eventos. É o primeiro online. Como a gente prevê ficar muito tempo ainda, quem sabe depois a gente ainda consiga fazer mais coisa em conjunto. Assim, sabe que é da nossa vontade manter uma comunicação sempre constante com o pessoal da filosofia antiga da UF. A gente já teve também o Alexandre participando de outros eventos com a gente. História, né? Com a Renata. Até o Alexandre da filosofia. Sim, tem o Alexandre, claro. Então, a gente tenta buscar esse diálogo bastante profícuo com a história antiga e com a filosofia antiga, especialmente da UF, mas não só. E você é o nosso parceiro na filosofia, com certeza. Obrigadão novamente. Vai, Grace. Oi, Marcos. Obrigada pela parceria também. A gente tem esse laço, né? História, filosofia, latim, grego, Roma e Grécia. A gente circula, né? Pelos mesmos espaços. E hoje a gente teve a fala do professor Marcos Reis. Semana que vem a gente vai ter a presença da professora Laura Jean Vittorio, que é da Universidade de Viena. Ela, na verdade, ela é pesquisadora sênior da Universidade de Viena já há uns 8 anos, e ela vai ser uma apresentação em inglês, né, sobre os tragic choruses, os coros trágicos da Grécia a Roma. Né? Então, todos estão convidados, a gente vai mandar o link, divulgar nas redes sociais, e convido outras pessoas também. A gente já está chegando à inscrição de 400 participantes, que é bacana também, o nosso YouTube. Quem
por acaso perder alguma apresentação, pode ir lá dar uma olhada se a gente baixou, né, os vídeos, e é uma honra estar aqui às quartas-feiras. Para alguns aqui já é um programa fixo, né? A gente não é mais a televisão, né? A programação fixa é o nosso encontro aqui online. E amanhã também gostaria de convidar para a apresentação do laboratório na Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Eu acho que todos podem participar. A gente vai relatar, né, Beethoven, a trajetória do laboratório, a formação do laboratório, e dar uma perspectiva de futuro também para as nossas pesquisas, nossas atividades, enfim. São todos bem-vindos sempre. Obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer. Agradece seus filhos aí, tá bom? Porque foram Tá super comportados. Quero até ver o que está acontecendo ali. Pode ter alguma coisa errada. Pode ser bem grave. Marcos, obrigada. Obrigada, Renatinha. Arrasou. Imagina. Agradecer também a monitora, Alexia, que assistiu a reunião, está gravando. Pode parar de gravar, Alexia, brigadão. E também a Flávia, não sei se está por aí, que é ela que organiza os certificados, ela que cria o link e depois manda os certificados para vocês. Então, agradecer a Alexia e a Flávia, nossas monitoras voluntárias,